O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite a todos que nos ouvem nessa noite, todos aqueles que estão através do YouTube, ouvindo esses estudos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Nós queremos agradecer essa oportunidade, esse trabalho, né? E hoje nós estamos aqui para conversarmos, estudarmos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos através do estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, a segunda parte, o capítulo 4, Pluralidade das Existências. É o item 8, Semelhanças Físicas e Morais, né, que vai da pergunta 207 a 217. E né, esse estudo vai falar das semelhanças, né, físicas e morais. Para começar, nós vamos fazer a nossa prece, né? Vamos elevar todos nós o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Senhor, obrigado por esse momento, pela sua justiça, pelo seu amor, pela sua caridade para com todos nós, pela sua bondade, nós queremos te agradecer. O Mestre Jesus, nosso irmão maior, que o Senhor enviou para nós, que trouxe a lei de amor, para que nós juntos, todos, Senhor, um dia possamos amar como Jesus nos ama, como Jesus nos amou, incondicionalmente. Então, agradecidos por esses estudos, que possamos estar receptivos a esse conhecimento, de luz, a esse conhecimento que nos faz crescer como Espírito, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade e possamos todos nós juntos aqui vibrarmos para que esse encontro ocorra na santa paz, na sua santa justiça e no seu equilíbrio. Obrigado, Pai querido, em teu nome, Jesus, em nome desses pleitos, espíritos amigos que nos amparam, que nos protegem, mas acima de tudo, em nome de Deus, Pai Criador, nós damos iniciado o nosso estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, nós estamos falando aqui, né, das semelhanças físicas e morais que nós, como nós temos, né, juntos com os nossos pais. E a pergunta já 207, ele fala assim que são 17 perguntas, né? Nós trouxemos os estudos baseados no livro, estudando o Livro dos Espíritos, de Djalma Santos e do Idávio Nascimento da Silva. Esse livro é de 2020, mas tem um outro mais antigo também, estudando o Livro dos Espíritos, do Djalma Santos, mas que é com a Ana Maria Springer, e esse já é lá de 2008, né? E também, se vocês quiserem se aprofundar depois, na Revista Espírita de 1859, tem uma comunicação espontânea do médium Senhor Nelo, que ele vem nos dizendo, tem uma dissertação lá, uma dissertação de além-túmulo chamada A Infância, que explica bastante também esse nosso estudo aqui. É porque não dá tempo de nós colocarmos tudo, né? As perguntas são bastante, mas se a pessoa quiser ir lá, é Revista Espírita de 1859, de fevereiro, dissertação de além-túmulo A Infância. É bem interessante esse estudo aí. Então, nós vamos começar aqui a pergunta 207, que diz assim: frequentemente os pais transmitem aos filhos a semelhança física? Transmite também semelhanças morais? A espiritualidade respondeu: não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns dos outros? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas existe consanguinidade. Então, a moralidade, ela está no espírito e não no corpo. Os pais criam o corpo na hora da concepção. Quem cria o espírito é Deus, que criou-nos a todos simples e ignorantes. Então, a descendência, né, a nossa semelhança, a nossa descendência vem de quê? São semelhanças físicas, consanguíneas, e vem da nossa genética. DNA, as células, são herança do corpo físico, através da genética. Mas a semelhança moral, essa é individual. Essa vem através das afinidades, né?
cada espírito a reencarnar, ele traz consigo todo o seu arcabouço, toda a sua estrutura, todo o seu alicerce, todas as suas experiências vividas em outras existências. Embora o passado, né, a gente, a cada renascimento a gente esquece do passado, mas está tudo ali, né, no nosso HDzinho, né? Está tudo aí no nosso HDzinho, nos nossos pensamentos, que uma hora eles vão florescer, né? A 207A diz assim: de onde, Kardec pergunta, né? De onde originam, de onde vêm as semelhanças morais que existem entre pais e filhos? Ele quer saber de onde vem, né? Se os pais não transmitem essas características morais, de onde que vem isso? Então, de onde vem essa semelhança? Aí os espíritos responderam: são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências, dos seus pendores, das suas afinidades, né? Então, são afinidades de quê? Afinidades de ideia, afinidades de sentimentos, de pensamentos. Esses dotes morais são constituídos do espírito em evolução. Mas, em muitos casos, os filhos seguem o quê? Os bons exemplos do pai. O pai e a mãe são pessoas já com uma evolução, né? Tem um conhecimento ético, uma conduta moral mais elevada. Os filhos vão seguir o exemplo dos pais ali, né? Se você educando desde pequenininho, ele vai crescendo dentro daquela ética moral ali já mais avançada que muitos outros familiares. Então, havendo iniciativa dos pais passarem para eles as regras do comportamento sadio que deve pautar a vida de todo ser humano, e estabelecendo padrões de moralidade em evidência nos genitores, esses espíritos se atraem, formando uma verdadeira família espiritual. Então, não é uma família mais consanguínea, é uma família espiritual, porque eles já vêm, né, eles têm uma sintonia vibratória, têm uma certa afinidade, são espíritos que já têm experiências anteriores juntas, e essas afinidades, elas vão cada vez mais se solidificando. Mas ele está falando aqui da parte moral, semelhança moral, né? Mas a gente não pode esquecer também, né? Semelhança moral, né? Que o espírito tem afinidade tanto para o bem quanto para o mal, tanto positivas quanto negativas. É a semelhança de vibração entre pai e filho. Então ele se atrai por essa simpatia. Então essa semelhança moral se origina da atração de espíritos simpáticos com o mesmo ideal, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, com os mesmos pensamentos, né? Então tem sim essa semelhança moral, quer dizer, você consegue ter essa semelhança de você nascendo com espíritos que você já reviveu anteriormente e solidificou isso e vem exemplificando isso, né? Então a 208 fala assim: o espírito dos pais não exerce nenhuma influência sobre o do filho depois do nascimento? Aí tem lá aquela pergunta 476, recebe muito mais, nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos, né? Os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Então ele fala ali, ao contrário, né? Kardec perguntou se não exerce. Ele falou assim: não, ao contrário, exerce uma grande influência. O espírito dos pais exerce uma grande influência nos espíritos dos seus filhos. E esses espíritos, né, dos pais, eles devem contribuir para o progresso uns dos outros. Então, o espírito dos pais tem uma missão de desenvolver os dos seus filhos pela educação. Isso é uma tarefa dos pais, desenvolver os filhos, né, pela educação. Desenvolver os espíritos dele se tornarão culpados se falharem o seu desempenho. E essa educação que ele está falando ali é a educação moral, né, que é uma tarefa dos pais educar. Então, eles influenciam e devemos influenciar sim, porque é uma missão que nós viemos para, quando a gente somos pais ou avós ou temos tutelados a nossa avó, é a nossa responsabilidade educar aquela criança ali moralmente. Como também é de nossa responsabilidade educar a educação didática, a instrução escolar, né? A instrução escolar. Né? E também dar uma vida segura, dar uma vida para aquela criança ali, nas umas condições seguras. Isso também é um dever. Mas a educação moral, né, a educação espiritual, a educação moral, ela é a principal, nós não podemos esquecer disso. A fim de que nossos filhos, né, tenham um desenvolvimento pleno na existência corporal.
E a gente vai responder por isso se nós falharmos, né? As consequências vêm. Tudo que nós fazemos tem consequências, boas ou ruins. Nós devemos sempre lembrar disso. Tudo tem consequência. Por quê? 209. Porque de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa. Boas qualidades dos pais não atraem, por simpatia, um espírito bom para animar o filho. Kardec quer saber por que existe, às vezes, muitas das vezes, essa disparidade de caráter entre pai e filho. Aí a espiritualidade responde: o mau espírito pode pedir pais bons, sim, na esperança que seu conselho, com o conselho desses pais, o dirijam, melhore o seu caminhar, né? E muitas vezes Deus atende, porque o espírito está usando de livre-arbítrio, antes de reencarnar, ele consegue pedir para que ele tenha uma boa família, que ele quer evoluir nessa encarnação. Então a influência dos pais, o exemplo dos pais, pode fazer com que ele melhore. É muito comum que em famílias onde haja uma certa harmonia, onde haja uma certa simpatia, venha nascer um espírito rebelde, vamos dizer assim, né? Que parece que destoa daquele conjunto ali, a ovelha negra da família ali. Então, mas ele é a obrigação, aquele que já tem um pouco mais de conhecimento, é a obrigação de ter uma compreensão espiritual e envolver esse espírito, né, em dar o melhor de si, dar um carinho, dar amor, dar atenção, e com isso Deus permite, de acordo com a nossa intenção, é claro, que isso ocorra, mas nem sempre os pais, né, são bem-sucedidos, porque às vezes o espírito é tão rebelde ainda que ele não consegue superar aquela dificuldade. Mas tudo aquilo que for semeado durante a primeira infância vai ficar lá na mente da pessoa, vai ficar lá nos seus pensamentos, lá, vai ficar lá na sua mente lá, guardadinho. Então, uma hora, lá na frente, ele vai poder despertar em algum momento e essa sementeira tudo vem aflorar e ele vai crescer, né? Se não for nessa, tá ali. Sabe quando aconteceu? Minha mãe falou isso, não dei exemplo, agora eu tô prestando atenção, meu pai falou isso, então ele vai chegar uma hora que ele vai lembrar. A 210 diz assim: pelos seus pensamentos e preces, pode o pai, quer dizer, os pais podem atrair para o corpo a informação, um bom espírito, através da prece, através dos pensamentos, em lugar de um espírito inferior. Ele quer um espírito mais evoluído, com maior conhecimento espiritual, maior conhecimento moral. Kardec está perguntando isso. A espiritualidade falou: não pode, né? Ele não pode atrair, atrair pelos pensamentos e prece um bom espírito para nascer, mas podem melhorar o espírito do filho que nasceu e que lhe foi confiado. E esse é o seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais, né? Se vem um filho bem rebelde, bem difícil, é uma prova para aqueles pais ali. Então, a gente não pode escolher o espírito do filho que vai nascer. Mas porque a gente vai precisar passar por aquela experiência ali. Mas a gente pode melhorar bastante, conversando, desde o início com aquele feto ali, dando carinho, dando atenção, dizendo que ele é muito amado, que ele vai vir para uma família que está esperando ele com todo amor, com todo carinho. Então, tudo isso vai passando para poder, quando ele nascer, ele se sentir agraciado, né? Porque a gente não pode modificar o que foi planejado pela equipe espiritual, para a reencarnação daquele espírito. A gente não pode trocar, né? Porque todos nós temos provas e expiações a passar. Por isso vivemos ainda no mundo de provas e expiações. Mas podemos, sim, demonstrar para ele todo o nosso amor, todo o nosso afeto por aquele espírito ali, mesmo que ele tenha, né, às vezes, tem até alguma coisa com os pais passado, né? Então o Kardec, ele é muito, né, nas suas perguntas, ele pergunta tudo para a gente, para nos orientar bastante. Então ele pergunta: de onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, sobretudo gêmeos, né? Essa semelhança, porque eles têm aquela semelhança de caráter, né? Pensamento, as suas emoções, os seus sentimentos são parecidos. Aí eles responderam: são espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança dos seus sentimentos e que se sentem felizes por estarem juntos. Então, há uma sintonia entre esses irmãos gêmeos. São espíritos simpáticos que estão vindo juntos para reaprendizado aqui na Terra.
né? Então, no caso, meu marido é gêmeo com a irmã dele. Então eles vieram, se dão bem, estão já com cada um com seus 60 e poucos mais, 70 anos, estão aí. Então eles se dão bem. Então são espíritos simpáticos, né? Porque se fosse, estavam ali brigando, se odiando, é isso que ele quer saber. Aí na pergunta 212, está falando de espíritos gêmeos ali. Agora nessa pergunta ele vai exemplificar melhor. Ele vai falar desses espíritos que vêm juntinhos, unidos. São aqueles chamados siameses, gêmeos siameses ou chipófagos. Então ele quer saber se ali há dois espíritos, duas almas, né? Essas crianças que nascem coladinhas, que têm algum órgão comum. Kardec quer saber. Aí a espiritualidade responde: sim, ali há dois espíritos, ali há duas almas diferentes uma da outra. Mas a semelhança entre essas almas é tal, estão tão unidos ali, que muitos pensam que é um só. Mas na verdade são dois. São dois espíritos com pensamentos diferentes um do outro, unidos ou compartilhando o mesmo corpo. Podendo ser também dois espíritos, às vezes, bem, né, dívidas para ser resolvidas, e vieram assim, pediram para vir assim, e nasceram unidos, né, como a gente já viu aí, e Deus permite tudo isso. A gente já viu aí, há pouco tempo, mostrou que duas meninas coladas pela cabeça, elas nunca tinham se visto de frente. E a ciência hoje, a tecnologia, a ciência, o progresso crescente da medicina, né, fazem cirurgia já separando e vão seguindo aquela criança ali para saber se vai dar tudo certo, se aqueles órgãos eles vão conseguir sobreviver por quanto tempo, né? Então existe, já foram feitos a criança que nasce com a costela colada, né? Então hoje em dia, e Deus permite. Deus permite que nasçam coladinhos e Deus permite também que alguns deles façam a cirurgia e se separem para poder dar seguimento separadamente e juntos ao mesmo tempo, né? Porque são gêmeos. A 213 ele pergunta: mas se os espíritos se encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que às vezes se nota deles? Então, se eles são simpáticos, porque tem às vezes raiva um do outro. Aí a espiritualidade responde: não é uma regra que os espíritos gêmeos sejam simpáticos, mas os espíritos também querem lutar no palco da vida juntos. Ou seja, os espíritos são malfazejos, né? Mas querem vir juntos um do outro. Então, são dois espíritos diferentes que muitas vezes se odeiam. E não mais como gêmeos chipófagos, né? Não estão coladinhos ali, são duas pessoas, dois irmãos gêmeos parecidíssimos, mas um tem uma particularidade, o outro tem outra, porque Deus não criou ninguém igual, todos nós somos diferentes, né? Então, com emoções diferentes, sentimentos diferentes, pensamentos diferentes, mas vieram juntos ali naquela família para reajustarem. Então, muitas das vezes pode ser assim desafeto do passado, querendo ficar perto para cobrar as dívidas ali. E Deus permite, que é para a evolução de ambos, vai crescer, vai evoluir, né? Então, 214, que se deve pensar nessas histórias de crianças que lutam ou se agridem no ventre da mãe ou no seio materno? Lendas e alegorias, respondeu a espiritualidade, para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram no presente antes do nascimento. Quer dizer, tinham tanto ódio que estavam ali dentro brigando. Geralmente não levais em conta a figura poética, pois não é uma realidade. Então, as artes criaram, ao longo da história, muitos mitos e muitos exageros, e essa história é uma delas. Está lá na Bíblia alguma coisa a respeito sobre isso, de um querendo nascer, lá na época, lá no início, né? Na Bíblia tem algo que um queria nascer os gêmeos e nasceram um puxando o outro, um negócio mais ou menos assim. Então, na verdade, a espiritualidade diz pra gente que nunca houve luta, e sim um movimento natural dentro da barriga, dentro do ventre, compreensível em fetos em desenvolvimento. Quer dizer, dois fetos ali, ou três, estavam ali gêmeos, levando muitas pessoas a pensar no nascimento de gêmeos, que eles lutavam no ventre materno, quando apenas estavam demonstrando ali o quê? Um movimento na vida, dizendo que estão vivos ali, estão movimentando seus braços, suas pernas, se esticando, né? E às vezes bate um no outro, né? Porque são dois, são três, ou quádruplos às vezes. A 215 diz assim: que é o que dá origem ao caráter distintivo, diferencial, né, que se observa, que se nota em cada povo.
né? Kardec quer saber por que cada povo tem características particulares, tem hábitos diferentes, particulares uns dos outros. Os espíritos responderam. Os espíritos também se agrupam em famílias, quer dizer, nós também vamos fazendo aquelas sociedades, né, aqueles agrupamentos familiares, formando-as pela semelhança das tendências, mais ou menos purificadas, segundo a elevação que tem alcançado. Um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos, na tendência que apresenta os membros dessa família, a espiritualidade está falando, para se reunirem. É que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo e diferencial de cada povo. Julgas, a espiritualidade diz para a gente, que os espíritos bons e humanitários procurem para nele reencarnar um povo rude e grosseiro? Não. Eles vão procurar os espíritos que se simpatizam com as coletividades, uns com os outros. Nada, naqueles em cujo seio estejam, eles estão lá, é o meio próprio deles, né? Querem onde que eles se unam com as pessoas que têm os mesmos gostos, o mesmo pensamento, né? Então, muitas vezes esse tal caráter diferencial obedece a interesses inconfessos do ponto de vista do egoísmo humano, que nós somos egoístas mesmo. Então nós queremos às vezes fazer aquela reunião só daquele povinho ali, mas nós temos que ficar atento ao aspecto espiritual. Pode-se dizer que, assim como acontece nas famílias, também os povos são formados por espíritos que se identificam por suas vibrações comuns. Dessa forma, aquele povo, aquela sociedade, aquela comunidade estabelece um caráter, digamos, comum, nacional, coletivo. Ou seja, os espíritos reencarnados que formam um determinado povo foram atraídos pela simpatia e pela afinidade, pelas tendências, pelos pendores, exatamente como ocorre com os grupos familiares. Desse conjunto nasce a nacionalidade, que é o amor pela pátria, pelos valores que ela representa. Então, a solidariedade que é apresentada dentro dessa sociedade, que forma esse povo, né, acaba criando uma distinção, uma diferença de uma sociedade para outra, uma espécie de caráter que faz com que determinado povo seja conhecido. Mas ainda sabemos que tem povos, ainda nesse planeta Terra, tem povos ainda que são bem fechados, mas a globalização está fazendo esse movimento, a necessidade de conhecer novos costumes, novos conhecimentos, reconstrução e reformulando, né, a humanidade, a sociedade. Então isso está se modificando cada vez mais. A pergunta 216, ele fala assim, Kardec pergunta a espiritualidade, em suas novas existências, o espírito conservará traços do caráter moral de existências anteriores? Quer dizer, eu já vivi outras experiências, estou vindo nessa aqui, eu vou conservar todos os meus traços da experiência anterior? Eu trago comigo isso? Aí a espiritualidade coloca lá. Sim, isso pode acontecer. Porque a gente esquece o passado, né? Mas está tudo no nosso HDzinho aqui, né? Sim, isso pode acontecer. Se melhorando, se o espírito melhora, ele muda, ele se modifica. Pode também acontecer que numa posição, ele vinha numa posição diferente da outra. Se ele antes foi senhor, se ele vem nessa como escravo, né? Vem nessa numa humildade maior, os seus gostos, serão diferentes e às vezes a gente vai ter dificuldade de reconhecê-lo. Então, sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, pode existir certas semelhanças entre as suas manifestações, embora modificadas pelos costumes e hábitos da sua nova vida que ocupa, até que um aperfeiçoamento notável tenha mudado completamente o seu caráter. Porque de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde, bondoso e humano, desde que se acha arrependido. Então, é o que a espiritualidade respondeu. Se a gente se arrepender, né, pode modificar e ter suas tendências todas melhoradas. Então, porque nós trazemos de outras vidas, de outras existências, os caráteres auridos, né, é a conquista do espírito, ele não perde isso, de experiências anteriores, principalmente as de caráter moral, que servem como base para essas novas experiências e possíveis elevações espirituais futuras. Elas só faltarão, quer dizer, só não crescerão dentro de nós, se por força do nosso livre-arbítrio o espírito prefere esquecer e partir para outros caminhos. Quer dizer, eu quero esquecer isso aqui, deixar de lado, passar para outra experiência.
o espírito sempre aprende alguma coisa, mesmo passando por estágios no plano espiritual, na erraticidade, né, no período de erraticidade, entre uma encarnação e outra, o espírito sempre ele melhora, ele evolui, ele cresce, ele aprende alguma coisa, nem que seja pequeninas coisas, né? Ou então não vai ficar ali parado, não vai pegar aquela encarnação parada, mas sempre a gente diz que a cada dia que nós vivemos aqui, a gente aprende alguma coisa. Sempre você cresce um pouquinho, embora não perceba, não pareça, né? Então, a última pergunta, que é até maior, né? Que Kardec traz uma nota para gente, foi perguntada à espiritualidade assim: e do caráter físico de suas experiências pretéritas? Conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Quer dizer, o físico, a aparência física, né, a semelhança física também conserva? O homem, nas suas diferentes encarnações, conserva esses traços do caráter físico das existências anteriores? Ele traz consigo também o caráter moral, essas características? Aí a espiritualidade responde. Essa é uma pergunta, é uma resposta assim, maior, mas bem interessante. O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o antigo. O corpo não tem nenhuma relação com o antigo, que já foi destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo, que nosso perispírito molda o nosso novo corpo, né? Então, sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, ele, o corpo, é modelado pela capacidade do espírito, que lhe imprime um certo caráter, uma certa aparência, principalmente ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer, que todos nós conhecemos essa frase, né, que os olhos são como o espelho da alma. Isto é, que o rosto do indivíduo reflete de modo particular o que vai na alma, a sua essência. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada. Ou seja, né, a pessoa pode ser feia de semblante, mas ela é tão bonita por dentro, a sua essência é tão legal, que ela demonstra aquilo ali. Então a alma dela brilha, então ela brilha de beleza, né? Ao passo que também há rostos belíssimos que nenhuma impressão, ao contrário, né? Que nenhuma impressão te causa, que até chegam a inspirar repulsão. Quer dizer, aquela pessoa é linda de rosto, mas por dentro não tem nada, então não causa impressão nenhuma. Poderia supor que somente corpos bem moldados, perfeitos, servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, embora encontres todos os dias homens de bem sob aparências disformes, sem que haja grande parecência, a semelhança dos gostos, das inclinações, pode, portanto, dar lugar ao que se chama de um ar de família. Quer dizer, essas inclinações que nós falamos, aquelas afinidades, vai dar esse ar de família ao espírito ali, né, e vai montar uma nova família. Então, como ele falou lá, ele falou ali, né, o caráter físico de suas experiências pretéritas conserva o espírito traço das suas existências posteriores? Não, né? O espírito, em nova reencarnação, ele vem com um novo corpo físico, né? Ele não vai ter essa relação anterior, mas pode acontecer uma coincidência da genética e das características dos pais, e ele vir bem parecido, parecer com o pai, ou com a mãe, com o avô, né? Isso também é natural. É natural acontecer isso, uma aparência igual à do invólucro anterior, isso é natural, mas não segue que é uma regra, porque o normal é a cada experiência o corpo de carne, né? Tem na experiência no campo da carne, nós tenhamos um novo corpo, né? Então a gente tem que lembrar sempre isso para finalizar o nosso trabalho. Lembrando que o corpo é só um instrumento, enquanto que o espírito está encarnado, e esse instrumento é usado para aprendizado. O corpo morre e o espírito retorna à pátria espiritual, e assim sucessivamente. O corpo depende da semelhança da família genética que vai nascer, e as semelhanças morais dependem do espírito em sua evolução, na pluralidade das existências, no aprendizado, no aperfeiçoamento, no amadurecimento do conhecimento como espírito, tanto na matéria como no plano espiritual. Então, nós viemos aqui para evoluir, para crescer, né? Para crescer. A genética nos ajuda muito, mas a parte moral é essa que é o mais importante. Nós viemos aqui para evoluir como espírito, moralmente falando, né? Nós temos que procurar uma conduta exemplificada. Quem é o nosso exemplo? Jesus. Seguir os exemplos de Jesus. Ele que nos trouxe toda essa parte moral.
Então, meus amigos, nós queremos agradecer por esse momento, por esse estudo. Espero que tenha deixado algum esclarecimento para vocês, que vocês busquem mais informações, né? Que é sempre bom a gente estar melhor informado. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus aqui, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, a Casa Espírita do Grupo Espírita Amadeu Ferrez, e a todos vocês que nos ouviram. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, espiritualidade amiga, que nos proteja, nos ampare e sempre nos eleve, sempre esteja conosco, e nós estejamos contigo também, Pai querido, e com Jesus. Muito obrigado. E nós pedimos licença para dar encerrado o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos, que todos tenham uma boa noite e que possam sempre que puderem, estudarem o Livro dos Espíritos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!